Boa noite aos alunos. Vai iniciar a gravação, estou dando boa noite de novo. Gente, eu estou virando palestrante, estou virando palestrante aí, me via como advogado, me vejo como advogado, mas tenho sido convocado para compartilhar conhecimento, para compartilhar experiências. Já estive aqui em outra oportunidade falando sobre marketing jurídico e ontem fui convidado também pelo pessoal da segurança do trabalho, os cursos técnicos de segurança do trabalho, também para falar sobre marketing pessoal e digital. Mas não é o meu foco principal. Mas uma coisa que eu aprendi profissionalmente é que não basta você saber, ter conhecimento, se você não souber passar, se você não souber se posicionar e se você não souber ser encontrado por aquela pessoa que precisa de você. Então, quando eu falo de marketing digital, de marketing jurídico, eu estou falando de se posicionar para ser encontrado, para transformar vidas, para cumprir um propósito. Não é somente por dinheiro, não é somente por um status, e sim realmente para transformar vidas, ajudar vidas, e isso faz todo sentido. Fez muito sentido para mim na minha caminhada já de 12 anos de advocacia. Estou 12 anos de advocacia. Saí da faculdade cheio de dúvidas do que eu queria. Quando eu vi um colega falando aqui, realmente muitos saem pensando em concurso, mas cuidado com as crenças limitantes. Eu sempre falo isso. Na minha cabeça, eu não seria um bom advogado por achar que eu não tinha influência familiar, social, para poder advogar. E eu tinha vocação para isso. E por um tempo eu achei que eu queria, que na verdade o que eu queria era concurso. Fui servidor público e pedi exoneração para advogar. Então é importante você saber desde o primeiro momento que você quer e estudar para isso. Mas no estudo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo se aproveita. Eu lembro que eu estudei para concursos diversos que foram me ajudando demais na minha vida profissional, certo? Então, assim, é importante sim, quanto antes você entender qual é o seu propósito, certo? Seu propósito pode ser exercido num cargo público, como advogado, como qualquer profissional. Mas você tem que entender o seu propósito. É esse o objetivo. E o meu propósito é crescer e contribuir para com as pessoas. Estou aqui para fazer isso, certo? Então vamos falar um pouco aqui, dentro desse assunto proposto. Eu vou falar aqui que eu respiro. Então eu já começo a pedir perdão, às vezes, pelos equívocos da vida prática da advocacia. Então, muitas vezes eu vou falar mais do que é prático, em vez de falar do que é teórico, E muitas vezes na cátedra da universidade, nós estamos buscando mais conhecimento teórico, Mas é importante você entender a prática daquilo que você vai fazer. Então, meu nome é Ricardo Paulinelli, já nesse meio virtual, peço a vocês que me sigam no Instagram. Eu tenho uma conta pessoal, onde eu falo sobre gestão, liderança, resultado, falo sobre assuntos relacionados à advocacia, mas focado para quem quer viver uma advocacia realmente de alta performance. Eu tenho esse propósito, venho compartilhando tudo que eu faço na prospecção, como eu desenvolvo a minha advocacia, eu compartilho nesse perfil, certo? E tem um outro perfil que é o perfil do escritório.
onde eu compartilho mais conteúdo voltado para o cliente, certo? Então, falando um pouco da minha especialidade, o que eu atuo na advocacia, eu atuo nas áreas, o escritório, atua nas áreas de direito previdenciário, certo? Direito do consumidor e direito bancário, ou direito do trabalho e direito bancário. Quando eu falo de direito bancário, eu estou interligando aí no mínimo 3 áreas: a área previdenciária, a área do direito do consumidor e o bancário, certo? E como que o bancário entrou na minha vida? Como que esse tipo de demanda entrou na minha vida? Entrou a partir de um conceito de gestão que chama LTV, Lifetime Value. Quantas vezes eu posso vender para o meu cliente e quanto tempo eu posso manter ele como cliente? E eu comecei a verificar na prática que abusos estavam acontecendo em relação aos meus clientes no previdenciário. Muitos empréstimos consignados, não contratados, indevidos. E eu falei, peraí, peguei um caso, aí eu identifiquei a situação. Peguei outro caso, identifiquei a situação. Falei, opa, tem um nicho aqui, gigante, ainda pouco explorado. E aí eu cheguei no direito do consumidor bancário, mais especificamente dessas ações de cancelamento de empréstimos consignados indevidos. Eu chamo no meu escritório de DB Access, direito bancário, ações de cancelamento de empréstimos consignados indevidos ou não contratados. Foi assim que eu comecei a desenvolver mais essa área bancária no meu escritório. E também eu comecei a desenvolver uma advocacia mais voltada para algo que seja prático, que seja rápido, certo? E que eu tenha certeza que eu vou receber. Eu comecei a não gostar muito de advogar contra pessoas, vamos dizer, pessoas físicas, aqueles conflitos de vizinho e tal. Não gostei muito disso não. Agora, banco é dinheiro certo, o INSS, dinheiro certo. Advogar contra poder público é o que mais desrespeita a lei, é o que mais descumpre, quem cria a lei, e é o que mais, em alguns casos é demorado, mas é o que mais descumpre a lei, certo? Então, eu foquei a minha advocacia naquilo que dá resultado. E o juizado especial, que eu vou falar um pouco aqui, é realmente algo que é construído para ser rápido. Mas aí nós vamos agora, entrar aqui propriamente na nossa palestra. Então, qual que é o tema de hoje que eu separei dentro do que foi proposto? Direito do consumidor bancário, dos consumidores bancários nos gestos. Ficou ali, como era consumidor bancário. Uma viagem entre o céu e o inferno nos juizados especiais. Então eu vou conduzi-los aqui numa viagem entre o céu e o inferno dos juizados especiais. Isso do ponto de vista técnico e prático, certo? Então vamos começar passeando aqui pelo céu. Qual que foi ou qual é o objetivo dos juizados especiais? Os chamados, antigamente chamados de juizados de pequenas causas. Por que mudou? Por que mudou esse termo? Porque o que é pequeno para um pode não ser considerado pequeno para o outro. Às vezes uma demanda de 10 mil reais é muito para uma pessoa e pouco para outra. Então não podemos falar em pequenas causas, e sim em causas especiais. O que define o juizado especial, esse rito, são
os valores, né? Então nós temos lá que até 20 salários que está ali se discutindo na demanda, a pessoa pode entrar sem advogado. É aí que começa a entrar no esgoto do paraíso, né? É a parte boa, mas tem a parte ali que começa já a feder. Então, foi feito para quê? Para gerar acesso às pessoas, sem precisar de contratar advogado e tudo mais. Então foi feito para isso. Juizados especiais, então, não precisa ir do juiz postulante, né? Não precisa de advogado. Então, até 20 salários. Passou de 20 até 40, já precisa do advogado. Passou de 40, já sai do juizado especial. Até aí, teoria tranquila. O objetivo dos juizados especiais é fazer o processo andar, ser mais rápido. Isso aí, a teoria, a proposta legal. Agora, na prática, funciona? Vamos entender, né, no decorrer da minha palestra. E falando um pouco desse lugar, né, um pouco tenebroso do paraíso ou do céu, em relação à não necessidade de advogado até 20 salários, o que eu deparo com isso na prática? Primeira situação: clientes que procuram os juizados especiais sem advogado. Ao chegar lá, vão na alternação, relativamente simples. Uma folha é a petição inicial, dados básicos, sem muito detalhe técnico. A pessoa que atua na alternação vai ajudar ali com a fundamentação, beleza, é aquilo. E aí, nessas ações bancárias, é uma pessoa física simples, sem conhecimento, que vai enfrentar um batalhão de advogados preparados para defender o banco. E aí, o que acontece? Chega lá na audiência de conciliação. Está aqui a conversação, 20, 30 páginas, impugnindo. A pessoa não sabe nem qual que vai. Impugnação genérica. Aí, não sabe se tem que produzir provas, se não tem e tal. No final das contas, o processo já vai para a sentença. Chega na sentença, às vezes tem uma improcedência. Por não saber pedir ou não saber conduzir o processo. Quantas e quantas vezes eu já vi isso? Aí procura o advogado para recorrer. Então, assim, na prática, isso tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Então, para poder entrar com uma ação de dívida, de cobrança de um valor, de uma nota promissória, um conflito, alguma coisinha, aí sim, mas bancário é preciso ter cuidado. Esses dias eu estava ali acessando o PJE. De vez em quando eu faço essa busca, os processos são públicos, não tem problema nenhum. Estou ali pesquisando. E aí deparo com um processo de um nome município. Eu falei, esse cara é amigo meu lá do futebol. Entrou contra o banco, o cara aposentado. Aí eu fui olhar. Quando eu olhei, eu vi que era uma ação contra um banco. E o motivo era, o banco fez um empréstimo sem ele pedir. Aposentado de banco, pessoa instruída, falou, não, isso aí é tranquilo. Descontou dele alguns valores. Eu, salvo engano, o valor do empréstimo era de 8 mil, descontou alguns valores na conta dele, ele entrou sozinho. Aí quando eu vi a petição, ele não pediu indenização de dano moral, só pediu uma instituição de dobro. Aí eu falei, eu fui ligar para ele, você é meu amigo, tal, eu vi uma demanda sua, vou te dar uma dica. Emenda inicial, vai lá em emenda inicial e pede indenização por dano moral. Fiz sem, como o gatilho da reciprocidade, né, por amizade mesmo, porque isso aí, eu não estou cobrando para fazer isso, mas o cara vai, de alguma forma, se sentir agradecido, né, de alguma dica e tal. E aí eu fui, dei essa dica para ele. Ele foi lá e mudou, e o processo seguiu. Totalmente procedente, porque a situação era clara de abuso bancário, que eu chamo de abuso bancário predatório. É o que vem acontecendo
acontecendo com muita frequência. Então já comecei a falar, né, da situação dos juizados especiais, em relação a essa situação que é para ser favorável e acaba, em alguns casos, principalmente bancários, sendo desfavorável. Tive outros casos também de clientes que me procurou com sentença de improcedência que foi sozinho. Não, eu vou sozinho, a lei fala que eu posso ir sozinho, não tem problema. Aí quando me procurou, eu falei, não tem como pegar seu caso. E seu caso foi mal conduzido, aconteceu a situação que eu não vou pegar. E aí eu vou cobrar dele para entrar com recurso. Às vezes não compensa para ele. Então eu não peguei essa demanda. Então a gente percebe muito isso em relação aos juizados especiais. Estou falando mais de juizado especial possível, viu? Porque nós estamos falando de direito do consumidor aqui. Então nós temos aí algumas vantagens e desvantagens. Vamos avançar mais um pouco aqui, dentro do que eu estou falando. Vantagens e desvantagens. Essa daí já foi uma desvantagem. Aí tem uma frase que eu coloquei entre aspas, que é de um jurista muito conhecido, chama Lenny Streck. O poder sem limites dos juizados e das turmas recursais. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, dentro dessa lógica. Mas vamos lá falar um pouco também da vida prática dos juizados especiais. O juizado especial é para causa de menor complexidade, não é? Causa de menor complexidade. Então, quando se exige perícia grafotécnica, por exemplo, tem que ir para a justiça comum. O que acontece muitas vezes? O advogado vai lá e distribui a ação no procedimento comum. Aí o juiz do procedimento comum vai lá e fala assim: por que você está distribuindo essa ação de 10, 20 mil reais aqui? Vai ter que distribuir lá no juizado especial. Aí você vai explicar que é por conta da questão técnica, você vai explicar também a justiça gratuita que já manda ali comprovar que não tem condições. Aí fica um negócio lindo, né? Começa a ficar complicado. Então muitas vezes, aí no juizado especial às vezes é interessante, mas quando já se identifica que precisa aí de perícia grafotécnica, é interessante entrar com o pedido na justiça comum. Então é uma situação que a gente vê algumas dificuldades em relação a essa questão da complexidade. Outro problema é que quando você entra com a ação, questionando, por exemplo, o contrato bancário, e o banco juntou o contrato, aí o juiz vai lá e extingue o processo de resolução do mérito. E aí você tem que distribuir lá no procedimento comum. Eu já tive casos de recorrer dessa decisão e a turma recursal mandar o juizado especial declinar a competência e mandar para a justiça comum, principalmente em casos de prescrição, né? Então isso também são algumas situações relacionadas aos juizados especiais. Então vamos lá. Um artigo desse Lenny Streck, muito interessante, onde ele fala sobre a questão da plenipotência ou plenipotenciarismo das turmas recursais. E aí nós vamos começar a entrar aqui no inferno do juizado especial. É um ponto muito positivo. O objetivo é a agilidade, mas aí a gente começa a entrar num problema sistêmico dos juizados especiais. Por quê? Nós sabemos que os juizados especiais não têm alguns recursos. Por exemplo, não cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória no juizado especial. Isso aí, né? Eu creio que vocês já estão sabendo. Embora nós não, na minha época, eu não tive uma matéria de juizado especial. Isso a gente aprende na prática. Então é uma grande oportunidade que vocês estão tendo aqui, certo? Porque a gente vive isso na prática. Juizado especial, a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, não aprendemos assim. Não sei como é que está a grade hoje, né? Então eu acho que não tem não, né? Deve ser uma matéria lá, uma optativa, alguma coisa assim, mas é algo que a gente precisa de fato estudar e entender. Então lá não cabe, por exemplo, a primeira vez que eu fui
advogado, juizado especial, que eu deparei com um pedido contraposto, eu falei, mas qual que é a diferença da reconvenção? Né? Isso na prática, como é que funciona? Aí a gente vai ali na vivência prática, entende o que é um pedido contraposto. E aí muitas vezes a pessoa que está entrando, advogando sozinha, depara com um pedido contraposto lá, não sabe nem o que fazer. E eu já vi situações de pessoas que entraram com pedido e saíram de lá condenadas num pedido contraposto. Então, fica aí o questionamento com a monografia. Não sei se tem muitos assuntos em relação a isso. E até quando, ou até que momento que a falta do advogado nessas demandas é interessante ou não para o consumidor. Então, às vezes, o consumidor sai de lá realmente no prejuízo quando ele entra sozinho. Então, tem que ter muito cuidado. Nesse caso, eu, particularmente, na minha prática, não vejo muito a Defensoria Pública ajudando, ou a Defensoria Pública atuando no juizado especial. Eu, particularmente, não vejo isso na prática. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Eu vou falar desse slide aqui, dessa parte. Em relação aos juizados especiais, a minha vivência prática é a seguinte: não é uniforme nas comarcas. Cada comarca funciona de um jeito. Hoje aqui em Janaúba, o juizado especial funciona. Eu posso dizer que da região aqui, um dos poucos lugares que o juizado especial funciona é em Janaúba. Por conta de quê? Da estrutura. Muitos lados têm uma estrutura maior, mas lá é demanda, não acaba mais. Lá é complicado o juizado especial, principalmente para esse tipo de demanda do consumidor. Então aqui em Janaúba, nós temos aí uma juíza só para isso. Temos aí agora esse Instituto da Juíza Leiga, que veio para ajudar, mas aí vamos ver se existe um questionamento se é ou não é interessante a juíza leiga, certo? Alguns já não concordam muito, mas na verdade formalizam o que já existe. Muitas vezes quem faz a sentença é um assessor, é um estagiário, na orientação do juiz lá, o juiz orienta, é assim, assim, assado. Muitas vezes é um assunto mecânico, um número de contrato, não sei o quê. E às vezes um juiz leigo vai seguir a orientação do juiz. Eu particularmente acho interessante. Aqui em geral nós estamos tendo essa experiência. Mas aí nós vamos aqui em Porteirinha. Porteirinha, um juiz para dar conta de tudo. Civil, criminal, não dá conta. Lá o procedimento do juizado especial é comum. Você chega lá, o juiz manda especificar provas, dá prazo em audiência para apresentar a contestação, tem que apresentar uma hora na audiência una. Então, não funciona. A audiência una é a audiência de conciliação, instrução de julgamento na mesa. Lá não, marca primeiro a conciliação e depois colocar a instrução de julgamento. Janaúba não. Janaúba já marca para acontecer a una. Outras cidades aqui ao redor não funcionam 100%. Então, outra questão é a falta de uniformização. Cada juiz decide de um jeito. E aí a gente começa a ver a tendência, como que o juiz decide naquela comarca. Então, por exemplo, aqui em Janaúba, indenização por dano moral em relação ao trânsito bancário é de R$5.000. Em outras comarcas já vi de 2.500. Agora, em uma outra comarca, tinha uma decisão de R$15.000 de indenização por dano moral. Então, assim, são situações discrepantes que a gente vê. Mas, em média, quem está ali, em média não, assim, na prática, quem está em contato, vamos dizer, com o consumidor, entendendo a realidade do consumidor, geralmente é juiz de primeiro grau. Então, há uma tendência de ser procedente a depender da situação. E aí a gente vê muita procedência
chega na segunda instância, que aí é aonde que a gente vai entrar, quando eu falo inferno, é porque é algo que realmente não dá para entender, do ponto de vista prático e também técnico, porque é uma bagunça. E aí eu falo aqui, é a turma recursal ou loteria recursal? Porque você fica ali numa situação de loteria, não tem como você identificar, né, saber a decisão não, porque às vezes a turma ou um determinado juiz está indo para uma linha e daqui a pouco muda o entendimento. E agora? E reformar uma decisão de turma recursal? É aqui que mora o problema. Porque contra a decisão de turma recursal, quem é que está controlando o tempo aí? Estou falando aqui, vocês vão me orientando. Agora já são 8h05. Qual que é a média aí? 30 minutos, beleza. Então, no juizado especial, para você conseguir recorrer, você precisa de quê? Repercussão geral, né? Pré-questionamento, você já começa a pré-questionar desde a inicial, se for o caso, mas repercussão geral para poder subir. E outra coisa, para discutir prova no recurso extraordinário, né? No STF, então geralmente é difícil de subir. Eu, na minha experiência, nunca consegui fazer subir um recurso extraordinário em relação a decisões de juizado especial. Já tentei reclamações no TJ, já correição parcial, mandado de segurança, tudo, e não consegui. Aí a conclusão que eu chego na vida prática é que é um sistema ditatorial. É um sistema ditatorial na prática. Podem discordar de mim, é um tema assim, até para uma monografia, mas se decidiu ali, meu amigo, minha amiga, já era. Então, às vezes, eu vejo advogados de forma estratégica preferindo entrar com as ações na justiça comum, porque o sistema recursal, ele garante mais possibilidades, certo? Embora seja mais demorado, ele realmente é um sistema um pouco mais justo, digamos assim. Então, o que eu vejo em relação ao juizado especial, a turma recursal, é algo que realmente preocupa. É uma loteria. Se pegarem uma OAB, se vocês pegarem uma OAB, consultar meus processos de primeira instância, meu processo de segunda instância, e eu já fiz esse levantamento, é uma média de 50% de reforma. Para cada 10 ações procedentes, eles reformam no mínimo 5. E é algo assim que é assustador quando você vê a fundamentação. Então, por exemplo, vou citar um caso recorrente: esses abusos bancários predatórios. Por que eu falo abusos bancários predatórios? Porque é um conjunto de práticas das instituições financeiras, das agências financeiras, bancos, que vão ali com o objetivo de bater meta, vão empurrando o empréstimo na pessoa. Quem está aqui no INSS sabe, puxar o estado do INSS, dá para ver quantos empréstimos a pessoa fez. Então comecei a ver situações de aposentados pensionistas que chegavam no escritório recebendo R$200 de benefício. Aí você vai ver 30% de margem consignável, mais 5% de RMC, que é um empréstimo que não acaba nunca, e ainda tem empréstimo pessoal. Então esse negócio de margem consignável ou de margem só funciona com consignado formal, mas o banco ele realmente acaba extrapolando. E aí você começa a perceber as práticas dessas agências, de muitas vezes a pessoa assinar mais de um contrato, deixar lá engavetado em branco, para na virada de ano ir lá e empurrar um empréstimo que a pessoa não vai nem perceber. O que é isso? Geralmente agora na virada de ano o salário aumenta, né? Aumenta ali 10, 20 reais. E aí muitas vezes entra um empréstimo consignado com uma parcela de 10, 13 reais. A pessoa nem sente que está entrando, que está descontando esse valor, porque na cabeça dela, ela já vinha recebendo aquele valor. Coloca o dinheiro lá, às vezes coloca o dinheiro
Eu já vi situações de pessoas falarem que achavam que é Lula ou Dilma que estava mandando dinheiro, que é o governo que estava mandando dinheiro. Já pessoas já me relataram que chegavam pessoas falando que o governo estava mandando dinheiro, mas que precisava colocar o dedão para fazer o crédito. Não é possível. Isso, infelizmente, acontece com muitos aposentados pensionistas analfabetos. Então, diante disso, eu detectei essa situação. Aí você chega na primeira instância, o juiz vai lá, julga procedente, fala, não, isso é absurdo. Aí chega na segunda instância, aí você começa a ver, infelizmente, a questão política dentro do juizado, ou dentro do judiciário, principalmente. Não vamos dar margem para a indústria do dano moral. A indústria das indenizações, existem narrativas, infelizmente, querendo ou não, influenciam. E eu vejo isso acontecendo. Quando, em uma sustentação moral, o juiz falou assim: condena o entendimento. Por quê? Porque a pessoa não fez o empréstimo. Tudo bem, não contratou. Mas o dinheiro caiu na conta dela e ela pegou e não falou nada. Mas olha você vê, a pessoa às vezes não sabe nem que o dinheiro caiu. E outra coisa, a pessoa não sabe nem por onde começar a reivindicar. É o famoso se colar colou. E aí passa o tempo. Aí quando chega na mão de quem entende, vai analisar, a senhora fez esse empréstimo? Nem te conheço esse banco, nem sei que banco que é esse. A senhora fez essa portabilidade? Nem sei o que é isso. Então, o que acontece? Aí chega lá no governo e fala: não, o dinheiro está na conta, já era, perdeu. No caso, reforma a sentença para julgar totalmente improcedente. Então você começa a ver que existe uma situação de narrativa política dentro dos juizados especiais. E para você modificar isso, é quase que impossível. Então essa é a desvantagem dos juizados especiais. Mas e aí, doutor, por que você ainda advoga no juizado especial? Porque existem situações no primeiro grau que o processo sai com 6 meses a depender da comarca. Então você entra ali numa situação que você tem que analisar do ponto de vista estratégico se compensa ou não ir para o juizado especial. Certo? Então é algo que realmente é um sistema feito para ajudar, mas muitas vezes não ajuda. É igual o sistema penal, é feito para ressocializar, mas não ressocializa. Muito pelo contrário, condena mais, né? Criminaliza a pessoa fica ali estereotipada, não consegue voltar para a sociedade. Infelizmente, o objetivo da lei é maravilhoso. Mas voltando aqui para o direito civil. Então nós temos aqui procedências e reformas, né? Constantemente a gente lida com isso. Então eu muitas vezes vejo uma loteria recursal. Como é que eu sei mais ou menos qual a decisão que vai sair? A depender do relator, a depender da turma. Então a gente analisa, isso aqui é pro banco, parece que tem alguma coisa com o banco, não é possível. Esse aqui não, esse aqui veio lá. E o problema, outra situação, o juiz de primeiro grau que julga ações de primeiro grau está lá julgando ações de segundo grau também. Então ele está lá julgando as dele, na vara dele, e aí ele vai para a turma recursal, que aqui na nossa região em Montes Claros é uma definição, né, na unidade da turma recursal que atende a região, e lá é o juiz de primeiro grau que faz o serviço de juiz de segundo grau. Então é um negócio que realmente do ponto de vista acadêmico tem muito para discutir, tem muito para aprofundar e para rever esse sistema. Então é algo que, se você for pegar para poder fazer monografia, fazer artigo, é o que tem para poder desvendar, para poder contribuir, né, com algum tipo de mudança, certo? Então, o que eu, resumindo assim, eu vejo muita insegurança em relação ao juizado especial, certo? Então isso é porque eu vivo, eu respiro a advocacia dos juizados especiais. Eu tenho atuado no Previdenciário, Justiça Federal, no Juizado Especial Federal,
e no juizado especial estadual. Uma coisa que eu vejo assim, que para poder entrar com a ação é só até 40 salários, que aí é uma vantagem, né, que eu vejo. Mas para executar, se o cálculo for lá em 100 mil, você executa. Isso no juizado especial estadual. Eu já tive situações de execução, que aí no caso, quando a sentença é líquida, né? Então a gente faz a atualização da sentença líquida. E aí o valor chegou, passou de 100 mil. Vai normal. Agora, se for na Justiça Federal, sai do livro e vai para o procedimento comum, porque vira precatório. Aí é uma eternidade. Né? Sai do RPV e vai para o precatório. Enfim, falando um pouco da vida prática em relação aos juizados especiais. Voltando aqui, esse cara, ele, nesse artigo, ele fala isso aqui. Ao fim e ao cabo, o que resta disso tudo é muito simples. Turmas recursais não possuem limites e limitadores. Decidem como querem. No plano dos juizados especiais, dos juizados da Justiça Comum, o estrago é maior ainda. Então ele está comparando a Justiça Federal, os juizados da Justiça Federal e os juizados da Justiça Comum, ou da Justiça Estadual. Então é de fato uma loucura. E a gente vive isso na prática, a gente luta contra isso, certo? Aí nós temos aí tentativas de resolver, tentativas de solucionar, que são as turmas de uniformização, porque há uma tendência, principalmente depois do CPC de 2015, de tentar uniformizar, padronizar, né? Porque no sistema judiciário tem decisões para tudo, né? Situações idênticas com decisões diferentes. E eu carrego na minha experiência uma situação que até hoje eu tenho dificuldade de explicar para o meu cliente, para as minhas clientes, 2 clientes, irmãs gêmeas, eu entrei com duas ações, cada uma com uma ação, contra o mesmo banco. As duas foram procedentes na primeira instância. Chegou na segunda instância, uma foi reformada para julgar de procedente, a outra foi mantida a decisão. Uma ganhou, outra perdeu. Mesma coisa, só mudou o número do contrato. Juizado especial, o gesto. Só mudou o número do contrato. E aí eu entrei com. A gente entra com o recurso extraordinário. Aí o presidente da turma, ele nega prosseguimentos, ele tem que entrar lá no STF com um recurso para destrancar o recurso extraordinário, né? Esse aí foi carne e luz, inclusive. Chegou lá, não tem repercussão geral, não vejo repercussão geral, tal, nega. Aí vai eu lá para reclamação do TJ, pau quebrando e nada. Não consegui reformar. Mostrando, colocando, fazendo print de tela. A situação dela aqui é um precedente, A turma estava assim. E a outra turma não tem jeito. E aí, meu amigo, para explicar isso, que focinho de porco não é tomada para o cliente, ficou nisso. Tem isso aí na minha vida prática da advocacia de juizados especiais. Então isso aconteceu comigo. E aí eu continuo ainda atuando normalmente nesse tipo de demanda, porque quando a gente percebe uma situação bem grave, bem grotesca mesmo, a gente vai para a justiça comum. Fica mais tempo, mas resolve também, de forma melhor ou com mais possibilidade de redução, certo? E aí nós temos os incidentes de resolução de demandas repetitivas, que é um instituto que busca essa padronização, né? O IRDR. Então tem uma demanda, tem uma situação das demandas minhas que estão aí discutindo no IRDR. O empréstimo feito por pessoa analfabeta,
só colocando um dedão, sem instrumento público, é válido ou não? Os juízes e turmas estavam decidindo que, aí em alguns casos, alguns específicos, que não é válido, é anulado. Mas aí outros começaram a decidir nos seguintes termos: se colocou o dedão, vê alguma pessoa assim no arrobo, o dinheiro caiu na conta, é válido. Então não se anula. Então, nessa dúvida, nessa discussão, estava tendo muita divergência, foi para o IFR, certo? Então a gente vive essa divergência constante nos juizados especiais. E aí eu falo aqui com relação ao direito do consumidor bancário. Hoje o que eu intitulo de abuso bancário predatório é um conjunto realmente de práticas que acontecem, que são abusivas. Eu pego casos lá no meu escritório de falsificação de documento para fazer empréstimo consignado. Chegou lá alguns casos, vários, o documento falsificado com a foto de outra pessoa, com a assinatura que não é nem da pessoa, só o CPF do RG parecido, que era o mesmo, com um contrato a pessoa nunca fez. Inclusive vai para o Ministério Público investigar fraude e tudo mais, mas isso é muito recorrente. Esses dias um cliente meu, policial militar, falou: mas doutor, eu estou ligando aqui, eu nunca fiz empréstimo nesse banco. E aí quando eu fui lá no banco, o gerente foi me mostrar a tela assim, tinha um documento, uma CNH com a foto de outro cara. Então aí, meio que tem que investigar a questão da responsabilidade do banco. Mas o que acontece com muita frequência são os agentes financeiros que cometem esses abusos, né? E aí o banco, chega lá com o banco não quer nem saber, libera, e depois quem responde é o banco, né? Então, abuso bancário predatório tem acontecido com muita frequência. Então, para poder finalizar, né, esse assunto, que é muito extenso, se a gente for falar aqui mais prático em relação a esse caso de consumidor bancário, igual eu falo nessa parte de consumidor também, nós estamos na semana da Black Friday, né? Às vezes, em alguns casos, é Black Fraud. Precisa dar uma postagem sobre isso. Aí, os produtos são vendidos pela metade do preço. No Brasil, infelizmente, isso não funciona. Eles dobram o preço e depois falam: cortando pela metade. Nos Estados Unidos é uma prática. Mas aí, muitas vezes, é para essa estratégia de vender mesmo. Black Friday de curso, de não sei o que, não tem renovação de estoque. Então, virou uma moda, né? Então, o direito do consumidor ocorre muitos abusos, e o bancário também, muitos abusos. Outro caso bancário que é muito recorrente: venda casada, empréstimo ou financiamento habitacional. Vários casos de clientes contratam um empréstimo que tem um seguro embutido e aí empurra mais outro seguro. Aí a pessoa, depois que recebe informações, né, toma consciência disso aí. Mas jamais me falaram que eu tinha que assinar esse contrato, senão não liberava para mim, venda casada. E aí entrar com ação de restituição de dobro, consegue. Isso é muito, muito, muito comum. A gente percebe, se você for olhar a sua conta bancária, isso acontece comigo, de vez em quando chega um seguro lá de R$8, seguro de não sei o que, contratei isso aqui não, mas está lá. Às vezes assim, com preguiça, ir em banco, questionar, de R$8, R$2, não vai deixar para lá. Mas se você somar isso em 5 anos, deixa que ser o dobro de tudo isso. Então, acontece muito, muito, muito. E os juizados especiais estão aí, principalmente, né, para ajudar nesse sentido. Mas a gente vê toda essa situação negativa que eu relatei aqui. Então, para finalizar mais uma vez aí, né, quem me segue aí nas redes sociais, deixar o QR Code, né, agradeço a Google, né, pelo convite, né, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Ontem eu estou clima de chuva, né? Ontem, na hora que eu cheguei na palestra, cheguei sequinho, tudo bonitinho. Na hora que ia começar o
carro caiu, choveu. E aí, estava muito forte lá, aquele ar de ferro, o barulhão. Aí o cara, o Didi chegou para mim, você quer adiar? Não, meu amigo, nós estamos na chuva, para molhar. Né? Então, tem aquele outro ditado, faça chuva, faça sol, vamos lá. Né? Então, quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, por essa oportunidade. Tenho acompanhado que vocês estão numa semana muito produtiva. Vai ter uma continuidade na palestra, o doutor que vai ministrar, né? Boa palestra para vocês aí também. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse senso crítico da vivência prática da advocacia. Né? Nós tendemos a ficar muito na teoria e esquecemos a prática, mas resumindo, ainda assim, a atuação profissional do juizado especial, né, de forma estratégica, ela ainda é interessante. Né? Então, vamos continuar lutando para melhorar o sistema. Então, muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima palestra. Pessoal, uma única pergunta, 5 ou 10 minutinhos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao doutor? Pode fazer. Então, doutor, eu tenho avô, achei que cismou que ele tem que ser da qualidade, ele adora mexer no telefone, eu fico muito preocupada com isso. E ele mexe com presidente de banco, eu fico, cuidado. Eu hoje inclusive quero verificar para chegar em casa, mas como é que a gente verifica que está com esse empréstimo ou algo do tipo? Você está falando uma situação que muitas vezes eu abordo nas redes sociais, não para comunicar ou apresentar um conteúdo informativo, às vezes para o aposentado, para o pensionista, mas para o neto, o filho. E aí eu vou rapidamente aqui falar de umas práticas que vem acontecendo, e você vai observar se está acontecendo com você. Muitas vezes a gente vai a algumas igrejas, né, que tem aquela revelação, tem um momento de revelação, né, e aí a gente às vezes faz algumas revelações que enquadram a gente, assim, a gente sente ali naquele enquadramento. Muitas vezes eu vejo situações, eu relato, e muitas vezes enquadra na vida da pessoa, porque a pessoa está, de fato, vivendo aquilo. Então, é muito comum os bancos se passarem pelo INSS e mandar mensagem para o aposentado pensionista, falando assim: tem um dinheiro aqui que é seu, nós queremos te devolver esse dinheiro, mas para isso você tem que clicar no link aqui, seguir um passo a passo e tirar uma foto. Qual que é a lógica disso? Na verdade, é o sistema do RMC. O RMC é um empréstimo consignado por meio de cartão, que o banco, ele, teoricamente, dá um cartão para a pessoa ir lá e passar o cartão, consumir, certo? E o banco ia descontando, só que o banco desconta somente 5% do salário. Então é como se a pessoa estivesse sempre pagando o mínimo. Então o juro é uma coisa absurda. E o que acontece? Passando muito tempo, quita aquele valor. Então o pessoal vem e fala que está querendo restituir o dinheiro para a pessoa, porque o dinheiro é da pessoa, mas na verdade está querendo recontratar o empréstimo consignado. Por isso que o RMC a gente fala que é um empréstimo ad eterno, ele não acaba. Por quê? O banco continua descontando da pessoa. Então vai acumulando, de certa forma, aquele dinheiro. Então o banco quer que a pessoa faça um novo empréstimo consignado por RMC. Outra situação que é muito comum, a pessoa quando aposenta, meus clientes, quando eu geralmente entro com ação e tal, vai me mandar o benefício, eles ficam sabendo primeiro do banco. Aí quando eu vou ligar, fulano, não consegui seu benefício, o banco que me ligou, me oferecendo empréstimo. Eu nem sabia que eu tinha conseguido aposentar. E teve um cliente meu de aposentadoria que ele falou assim: você viu a mensagem lá, doutor? Depois me mostrou, perguntou.
A mensagem é assim: você, aquela INSS, você tem 15 mil reais disponível para acessar a ligar. Aí o cliente falou: eu achei que era um retroativo. Aí eu cliquei, fui seguindo lá, tirei foto, tudo mais, contratou o crédito, achando que era um retroativo, estava esperando a ação. Eu não consegui me perguntar. Então hoje, na minha parte, quando eu consigo benefício para a pessoa, eu falo: na hora que eu recebo um e-mail com a notificação, eu já ligo para a pessoa: conseguiu seu benefício? Fica atento, a partir de agora você vai começar a receber ligações. Então eu vou chamar na sede comercial. E a Instrução Normativa 28, de 2008, do INSS, veta esse tipo de oferta. A instrução fala por 90 dias, aí veio a pandemia, mas veio reduzindo até 30 dias. Né? E não pode oferecer crédito assinado. E o benefício ainda fica bloqueado. Antes não era bloqueado, não. Agora está bloqueado. O povo entra na senha do INSS e vai lá e desbloqueia e ainda faz empréstimo da pessoa, se a pessoa sabe. Então isso, e aí a gente começa a ficar questionando, às vezes internamente no INSS, como é que o povo fica sabendo dos dados do cliente, do banco, começa a ficar sabendo. Até hoje eu não descobri não, mas isso é muito comum. Então, para saber, entrar no aplicativo do INSS, chama Meu INSS, pela senha o CPF e a senha, aí dá para cadastrar o seu telefone ou e-mail, e aí vai entrar na opção de empréstimos consignados. Ele vai clicar lá, extrato de empréstimos. Aí tem lá 3 opções: só empréstimos ativos, inativos, excluídos, todos. Então, todos. Aí você consegue ver todos os empréstimos. Quando que eles foram implantados, aí você começa a ver como é que funciona muitas vezes os empréstimos lá. Lógico que eles colocam dinheiro na conta da pessoa, 5 mil, faz um empréstimo de 5 mil. Aí, passa o tempo, eles renovam aquele empréstimo sem a pessoa pedir. Então, o que antes era, por exemplo, 5 mil, que aí pagou, vamos dizer, 1.000, a pessoa renova aquele empréstimo, faz um novo contrato, sem o cliente saber. Aí os 4 mil que estava devendo, aí dá 1.000 de novo. Então a pessoa continua, paga 24 prestações e depois está devendo 5 mil. Aí chega o cliente lá: mas doutor, tem 10 anos que eu estou pagando empréstimo e não acaba. Aí vai lá e tentar explicar para a pessoa analfabeta como que funciona isso, o que eles fazem. E os contratos sem nenhuma assinatura não tem validade. E aí você consegue investigar, sim, fazendo uma verificação dos empréstimos, sem contar de empréstimo pessoal. E muitas vezes os bancos fazem, mas aí você tem que puxar o extrato bancário, certo? Então é olhar no sistema do INSS. Então isso aqui, às vezes a gente vai falando, porque a vivência prática, e isso é uma das coisas que acontece, é o modus operandi, né, que a gente fala. Então são vários exemplos. Então hoje está acontecendo muito isso. Sabe o que acontece também? Ou fulano ou ciclano estão ligando do INSS para fazer a prova de vida. Mas para isso você precisa tirar uma selfie com o documento na mão. Faz o empréstimo assinado. Esse dia eu cheguei lá em casa e ela estava com a filha no PC. Aí o que foi, pô? E ela estava com o filho de cara disse. Ela não, o INSS mandou só para confirmar meus documentos e ela lá no telefone. Aí eu, moça, não estava usando o empréstimo, não. Aí ela vai: não, o INSS tem o aplicativo certinho, os meus dados tudo. Aí ela até explicar, pegou os equipamentos, até você explicar, E está acontecendo com muita frequência esse tipo de abuso mesmo. E aí as mensagens que eu recebo, que o pessoal printa e me manda, eu estou colecionando essas mensagens, entendeu? Porque aí eu estou identificando. E aí eles mandam, primeiro eles abordam a pessoa com a imagem do perfil, aquele símbolo do INSS. Aí depois, com o tempo, você vai ver, às vezes eles mudam. E aí lá na frente, depois você vai investigar ali nos dados do WhatsApp, principalmente, você vai para o banco. Então eles fazem muito isso. Está acontecendo com muita frequência. Espero ter ajudado a responder. Os aposentados, pensionistas, idosos estão sofrendo. E não é só pessoas simples, não. Pessoas até informadas, como esse senhor que eu falei, senhor informado, bancário, cidade, conhece o sistema bancário e foi vítima. Não caiu no golpe, não, foi vítima, porque
tudo lá no crédito dele. Aí nós temos a LGPD, que é outro assunto também muito relevante, que é justamente a proteção de dados. Porque com a internet, nossos dados estão expostos aí. Então, nós temos o Marco Civil da Internet, várias legislações aí, realmente para proteger os nossos dados na internet. E aí é fácil encontrar. Então, muitas vezes o banco, você sabe que o banco faz com o CPF e identidade da pessoa, vai lá e tem uma senha no meu INSS, baixa o processo de aposentadoria, pega as informações todas da pessoa, e aí quando liga para a pessoa, fala assim: ó, senhora, seu CPF é tal, sua mãe é tal, seu pai é tal. Aí ela fala assim: no INSS tem todos os meus dados, aí confia, gatilho da autoridade, né? Então, infelizmente, isso é muito bom. Mais alguma dúvida? Consultoria grátis. Fala, meu brother. A mesma solução para ela. Tem que fazer uma verificação do histórico desse empréstimo. E é o que eu falei, lá tem extrato de empréstimo consignado que dá 5 folhas na hora que você vai olhando. E aí cada contrato ele recebe um número, ele tem a data da implantação, a data que foi feito o contrato e tal. Aí tem que fazer uma busca completa para identificar isso aí. Aí, ó, não falei? Às vezes vai na casa da pessoa, acusa da simplicidade. Muitos estavam até falando, o pessoal fala para mim, o pessoal simples, bem honesto, fala assim: não, doutor, foi fulano e chegou para mim e falou isso, isso e isso. Aí eu achei que era o dedo do governo, acaba pegando, né? Então, infelizmente, nesse caso tem que olhar, tem que investigar. Teve um caso de uma cliente que quando eu fui verificar, tinha 4 empréstimos de 10, 13 reais. Já tinha passado 60 meses, já tinha escutado. Quando ela me procurou, eu perguntei: só carteira desses empréstimos? Ela: não, nunca fiz. Eu vou questionar. Já passaram 60 meses, porque a prescrição, quando dá do último desconto, 5 anos do último desconto, eu questionei todos os empréstimos dela, desses 4. O banco foi obrigado a pagar em dobro todos os valores e pagou na primeira instância sem recorrer, de tão abusivo, porque na contestação não tinha nada, não existia contrato. E aí ela só descobriu porque uma cliente minha falou com ela: ó, doutor Ricardo me ajudou, me seguir dessa forma. Por que você não me procurou ele? Aí me procurou, eu fui ver a situação. Eu pergunto: esse aqui a senhora fez? Não, isso aí eu fiz. Esse aqui a senhora fez? Não, isso aí eu fiz. Nem lembro, nem sei que banco é esse. E acontece muita portabilidade, muitos bancos, nomes estranhos. E a pessoa fala: eu nunca fui, nem nunca entrei nesse banco. E aqui eu posso falar, né, assim, a questão ética, mas não falar muito de banco, né? Mas teve um caso muito comum aqui na região, que foi o Banrisul. O Banrisul. Na verdade, o banco também é vítima. Uma empresa de consultoria, eu acho que pela facilidade que o banco dava de fazer os empréstimos, começou a fazer isso. Empurrar e empréstimo na coisa do povo. Eu acho que eles ganham, porque eles têm uma comissão, né? Então, às vezes o banco faz uma campanha e fala assim: para quem fechar empréstimo consignado, vou pagar uma comissão melhor do que os outros bancos. E vou facilitar aqui a aprovação do empréstimo. Então, o banco acaba sendo vítima também. E nessa região, aqui, mais ou menos em 2015, foi uma enxurrada de demandas, de situações assim. E até hoje eu recebo no meu escritório, que eu olho assim, eu falei: a senhora fez esse empréstimo, a senhora conhece esse banco? Eu falei: nunca nem vi. Aí você vai olhar o empréstimo, que o desconto é R$9. E quantas parcelas? Agora aumentou para 84, antes era 60, agora é 84. Certo? Então isso aí é uma vivência prática do escritório, está acontecendo com muita frequência. E os juizados especiais são procurados para isso, mas infelizmente a gente enfrenta essa situação do relato. Mais alguma dúvida? Então, um assunto assim que, quando tem a prática, né, a gente
realmente identifica com aquela situação. Então, espero ter colaborado, contribuído com vocês aí mais uma vez. É um nicho de mercado e aí você começa a entender que na advocacia você não vai advogar para ganhar dinheiro, você vai advogar para dar dignidade, para dando Maria, para seu José. Eu tenho situações de clientes que são meus amigos, eu vou lá na casa deles comer frango caipira, porque eu criei vínculo de amizade, e na época a pessoa chegou sofrida, transtornada, cheia de problema emocional por conta do superendividamento. Agora não é superendividamento, né? Então não adianta ter lei, não adianta ter regras se elas não são cumpridas. Então, aí quando você trabalha com propósito, aí você começa a entender que realmente, aí o resultado vem, né? O resultado disso que você fala, financeiro e tal, e acabou tudo. Então, à disposição suas aí, eventualmente, para mais alguma coisa, pode mandar um direct. Certinho? Mais alguma dúvida? Posso passar o microfone? Da dignidade que a gente pode dar para o cliente, né, quando a gente advoga. Eu já presenciei várias situações de ver uma parte, né, do juizado especial, chorando, em pranto, sem saber o que faz com a situação. Né? O doutor citou aí o valor de ouro, R$9, R$15, mas tem valores que são muito superiores a esse. E aí a gente vê de fato que o advogado cumpre uma função social muito importante. Enriquecedora a sua palestra, nós é que temos que agradecer por ter aceito o nosso convite mais uma vez, já virou o nosso oficial do curso de Direito da SEC, sempre ele vem, né, o sucesso que ele fala, muito conhecimento que ele traz aqui para a gente, porque ele fala essa vivência prática. Mas eu quero fazer um elogio, viu? O senhor tem muito essa vivência prática, mas muito o senhor citou aqui, o senhor falou, e eu puxei um pouco da teoria, o senhor falou da teoria, trouxe um grande nome, né, do direito constitucional, que é o Lênin Streck. Gosto muito dele, leio, acho interessantíssimo as críticas que ele faz ao sistema, né, judiciário, obviamente que funciona, mas quando há problema a gente tem que questionar, né, realmente. E é algo que eu sempre falo para os meus alunos aqui do curso de Direito, que nós, na qualidade de advogados, a gente tem que fazer isso mesmo, para ensinar a jurisprudências, né, que a gente tem a possibilidade de mudar muitos entendimentos. Algo que é muito importante, foi citado pelo senhor também, é essa negligência, né, nas grades curriculares de colocar a matéria de juizado especial. Eu dou aula de processo civil, e principalmente quando eu falo parte de teoria geral do processo, e não processo civil 1, que a gente está discutindo aqueles conceitos, né, fundamentais, leis, princípios fundamentais do processo civil, eu gosto muito de trazer o juizado especial. E é uma crítica também que eu faço, essa questão do jus postulante. No meu pensamento, eu acredito que na lei é algo muito lindo, mas na prática funciona pouco. A gente tem esse exemplo também na justiça do trabalho, né? Então, muitíssimo obrigado, volte sempre.